Esse é o título de hoje, O Maior Segredo. Se você chegou agora nesse vídeo, se inscreve, compartilha, toca aqui no sininho e manda para o maior número de pessoas que você puder, porque além de você dar uma força aqui pro canal, isso faz com que o YouTube entregue para outras pessoas. E a gente definindo que a gente vai falar sobre o maior segredo do mundo, que o maior número de pessoas possam ter acesso a isso, né? E que venha de você, claro. Fala pessoal, tudo bem? Fábio Augusto aqui. Hoje eu quero falar sobre esse livro que ele realmente transformou a minha vida. E por que eu vou falar sobre isso? Porque a minha missão, que eu entendi na minha vida, é transformar a sua vida. E se eu puder te entregar todas as armas e tudo que eu já recebi de esclarecimento, de experiência, esse é o objetivo desse canal, tá? E hoje eu quero falar especificamente desse livro aqui, O Maior Segredo, Rhonda Byrne. Ela é a criadora do filme O Segredo. Não sei se vocês já chegaram a assistir, super indico. Mas esse livro aqui, ele é o segundo lançamento, né? Pós o filme do Segredo. Por isso do nome O Maior Segredo. E o que ele aborda, na verdade? É um pouco complexo de falar, mas realmente esse é o maior segredo. Por quê? Vou ir direto ao ponto. Esse livro define, ele te esclarece sobre quem você realmente é. Quem você é de verdade como humano, tá? Como humano não físico, não pele, não corpo, e sim como ser. Porque de tudo que ela fala, ela explica em todos os contextos, principalmente a partir do segundo capítulo, que você nada mais é do que pura consciência. Então, quando você tem esse entendimento, você acessa um outro nível, vamos dizer assim, de lógica sobre você, sobre sua forma de pensar e principalmente sobre como ver o mundo, que, cara, te liberta de uma forma muito doida. Tem um trecho aqui que eu quero ler para você, que é como se fosse um verso, e ele define isso que eu tô falando. Tão próximo que você é incapaz de ver, tão sutil que a sua mente é incapaz de compreender, tão simples que você é incapaz de acreditar, e tão bom que você é incapaz de aceitar. Isso define, porque quando a gente conversa, isso eu já até passei como experiência própria. Quando a gente vai conversar com outra pessoa sobre isso, é como se a gente estivesse doido, é como se a gente estivesse devagando. Eu até vi esses dias um vídeo de um garoto em 1960, uma coisa do tipo, que ele foi internado, a mãe dele internou ele porque ele teve esse tipo de esclarecimento, ele estava falando de Deus, que encontrou com Deus, e nada mais é do que você acessar sua pura consciência, só que a mãe dele não tinha, vamos dizer assim, maturidade emocional suficiente para poder absorver a informação. E aí internou o garoto e ele ficou internado porque achavam que ele estava louco. E na verdade ele teve tanta expansão de consciência que ninguém ali próximo do ciclo dele acompanhou. Então, por que eu digo isso? Porque essa última frase, tão bom que você é incapaz de aceitar, é onde a gente cai no bloqueio, vamos dizer assim. Por quê? Porque mesmo que você tenha vontade de entender e de buscar e de estudar, em alguma hora, seu paradigma atual, vamos dizer assim, que é a sua forma de pensar atual, ela vai querer bloquear isso. Porque são níveis, né? Então você tem a sua mente, você tem a sua consciência. A sua mente, que é quem domina hoje a forma de pensar, ela não te deixa acessar, ela não transcende para esse nível de raciocínio que é a partir da consciência, que é o que você é, na verdade. Se você tirar seu nome, se você tirar seu corpo, se você tirar tudo que é contextual do que você acha que você é, o que vai sobrar? Somente a sua pura consciência. Então, define-se que dentro de você e tudo que forma você é a partir da sua consciência. Aqui, por exemplo, no capítulo 2 mesmo, que é quando começa a esclarecer, ela fala: você não é seu corpo. Então, seu corpo é só um meio, né? Você não é a sua mente. É um outro título. Você é realmente a pessoa que você acredita ser? Porque muitas vezes quem vai responder isso é seu ego. O ego é como se fosse o inimigo da sua consciência. Então ele sempre vai estar batendo ali de frente e falar: não, como assim? Você vai me tirar a autoridade de definir quem eu sou? Sim, você não é o seu ego, tá? Ó, aqui é muito importante essa parte, ó. Quando você acredita que é a voz dentro da sua cabeça, que isso no caso é o seu ego, a sua mente, automaticamente acredite em tudo que ela diz. Cara, esse trecho é muito forte. Acredite em todos os pensamentos que a sua mente gera. Pensamentos como. Agora eu quero que você comente aqui embaixo se em algum momento, até hoje mesmo, você não teve um desses pensamentos. Estou ficando velho. Estou cansado demais.
Não sou bom o suficiente. Não sou capaz. Não tenho tempo suficiente. Não sou tão saudável quanto costumava ser. Não tenho dinheiro suficiente. Não sou inteligente o suficiente. Não enxergo tão bem quanto antes. Não me sinto amado. Ele ou ela não gosta de mim. Não sou merecedor disso. Tenho medo de morrer. Não sei o que fazer. Esse tipo de definição, quem traz para você é a voz interna, é a sua mente ou o seu ego. Quando você dá ouvidos a isso, você passa a acreditar nisso. Esse é o grande mal, vamos dizer assim, de você não entender tudo isso que a gente está falando, porque você não transcende, você não ignora esse fato da voz dominar, da voz dominante, que é o seu falso eu, e você dá valor a isso. E aí você acaba acreditando nisso e tendo resultados decorrentes disso. Todos esses pensamentos são limitações impostas a você pela sua própria mente. Você, quem você é de verdade, é ilimitado. O que significa nada tem poder sobre você. Porque a consciência é infinita. A gente pode entrar mais a fundo depois na consciência. Aqui na página 48, para quem tem acesso ao livro, é a chave, né? É o desfecho. Vou até dar um zoom aqui, ó. A pergunta é: você está consciente? Quando você faz essa pergunta, ó, sua resposta deve ter sido sim. Caso contrário, não estaria consciente da pergunta que acabei de lhe fazer. Deixe-me perguntar de novo. Você está consciente? Sim, você está consciente. Você estava consciente quando era um bebê, durante sua infância, adolescência e ao longo de toda a vida adulta. Quando esteve consciente a sua vida inteira. A consciência é e tem sido a única constante na sua vida. Seu corpo muda sem parar, sua mente muda sem parar, seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações mudam sem parar. Mas a única coisa que nunca mudou é a consciência disso tudo. Essa é a consciência, é quem você realmente é. É aqui que ela define. Você é consciência. Cara, é muito forte isso. Já li esse livro mais de 500 vezes e toda vez que eu leio ele me traz um outro nível de raciocínio. Por que é importante isso? Ó, libertar-se da mente. Por isso que é importante, isso é a resposta. Quando você se liberta da mente, foi como eu falei, você elimina as fés, as crenças, tudo que você já construiu a partir dessa voz limitada. Por quê? Porque essa voz impõe esse tipo de lógica e aí essa lógica te fala, eu não sou capaz. É nesse sentido que a gente precisa transcender e acessar a consciência, porque quando eu acesso a consciência, ela me responde. Você pode não ter a prática, mas você sabe fazer se você estudar. Isso é o ilimitado. É você não ter limite da sua lógica de capacidade, porque a capacidade não existe. A capacidade é uma coisa que você determinou a partir daquela voz que fala tanto dentro da nossa cabeça. Se você ignora ela, se você muta essa voz, transcende, acessa a consciência, ela te dá abertura, ela vai te abrir o mundo de infinitas possibilidades. E para a gente concluir, chego aqui no capítulo 12, que é uma frase até um pouco poética, vamos dizer assim, que eu diria fim, não há fim. Por que isso? Porque mesmo se você chega a falecer fisicamente, a sua consciência permanece, porque ela nada mais é do que uma vibração, uma frequência energética. E isso você continua, né? No éter do universo, a gente pode aprofundar isso em um outro momento. É até muito interessante, se você se interessa por esse tipo de informação, comenta aqui, porque é um dos temas que eu mais estudo e eu acredito, é muito doido você ter a visão em cima do mundo, da realidade, do que a gente vive, com esse sentido mais, não diria científico, eu digo um pouco mais esclarecido. Você é uma frequência vibracional, se você vibra em baixa, você está ali criando uma realidade em baixa vibração. Se você eleva isso, você aumenta a sua vibração e tem outras situações, outras verdades, vamos dizer assim, na sua realidade. Vou encerrar com uma frase gritante desse livro, que é para você ter aí, talvez ela acesse o seu consciente, para que você entenda. Somos todos deuses, agindo como idiotas. Fechou, meus amigos, minhas amigas? Deixa aqui o seu comentário, fala, é incrível esse tema, eu já estudei esse livro, ou então queria saber mais, vamos aprofundar, a gente pode fazer uma live, o que for. Esse é um dos temas mais importantes para a nossa humanidade. Então, que você tenha consciência, que você acesse a verdade e tenha consciência disso, para que você se liberte aí da sua mente, das suas limitações, de tudo que é imposto, porque tem
tem um outro mundo, um submundo, vamos dizer assim, que controla a sua mente para que ela não saia, para que você não consiga transcender ela e acessar a sua consciência. Isso é tema para outro vídeo, é um tema muito sério, ele realmente demanda atenção e, lógico, vontade de quem quiser aprofundar nisso. Eu fico por aqui, um abraço, fui.